durante a apresentação aqui, a gente vai falar de alguns, a gente vai voltar a comentar alguns princípios. Tá? Se vocês prestarem atenção nos princípios, eles realmente ajudam bastante a resolver muitas das questões, eu diria até a maioria. Cumprimento do direito. Então existe um princípio, não só de direito internacional, todo direito, que é dessa expressão latina aqui, pacta sunt servanda. Esse princípio diz que toda vez que a gente assume um compromisso e promete alguma coisa para alguém, a gente tem que cumprir. Que é a força dos contratos, tá bom? Então, aderiu ao tratado, tem que cumprir e fazer cumprir. Que foi a pergunta que fizeram aí, você, né, que fez a pergunta, que às vezes os países não cumpriam os contratos, etc. Eu expliquei. No direito internacional, é muito difícil você obrigar um país a cumprir um contrato ou um tratado, principalmente quando esse país tem um certo poder, uma certa relevância, seja economicamente, seja militarmente, no cenário internacional. Embora eles sempre busquem legitimar e justificar suas atitudes. Então, o maior exemplo foi o quê? A Segunda Guerra do Iraque, né, 2003. Os Estados Unidos foi lá, invadiu o Conselho de Segurança da ONU, e a ONU ela foi contrária, mas os Estados Unidos foi assim mesmo, e vários países que criaram a ele fizeram a invasão lá, fizeram a guerra. Tá? Agora, é lógico que primeiro eles começaram dizendo que tinha armas químicas, e quando eles não foram capazes de mostrar que havia armas químicas, de provar efetivamente, o que eles fizeram? Mudaram o discurso, falaram, não, a gente foi lá para defender os curdos, que estavam sendo massacrados por Saddam Hussein. Tá? Então eles buscam legitimar, mas o direito internacional tem essa característica. Né? Tem muita gente até que eu acho besteira, mas se recusa a dizer que existe um direito internacional, que não existiria porque não tem força coercitiva. Então, ele tem que cumprir e fazer cumprir. Cumprir efetivamente, respeitar aquilo que ele tratou. Então, por exemplo, no caso de um prisioneiro de guerra, se os oficiais não podem trabalhar quando são prisioneiros de guerra, efetivamente você não pode colocar um oficial para trabalhar. Isso é cumprir. Agora, o fazer cumprir é você dar instrução, é você orientar o subordinado para que ele cumpra aquilo também, para que ele conheça a norma e saiba que ele tem que cumprir aquilo. Então, ele tem que fazer cumprir. Isso é o fazer cumprir do direito internacional. A gente vai ver mais para frente um comandante que não está na cena de ação e um soldado dele faz alguma besteira, esse comandante pode vir a responder se ficar provado que ele não instruiu adequadamente aquele soldado, que ele não deu condições para aquele soldado cumprir as ordens ou cumprir o direito internacional, ele vai responder também, tá? E aí, por que a gente estuda dica no SEMOS, na Escola Naval? A Escola Naval agora tem dica? Provavelmente tem, não? Na AMAN tem, com certeza. Quando eu fiz o curso lá, eles falaram que aliás, o instrutor disso na AMAN estava fazendo curso comigo. No CIAW, o pessoal que fez CIAW, não? Deveria ter. Isso foi um... SEMOI. No SEMOI tem, SEMOI tem. SEMOI eu lembro que tinha. Isso foi um acordo que o Brasil assinou, tá? E que ele se obriga a ter esse tipo de instrução, inclusive em faculdades civis, em pós-graduação. Eu estou terminando agora minha pós-graduação de Direito Militar. Eu tive dica lá. Aí eu vi dica pela terceira vez. Eu vi Direito Internacional dos Conflitos Armados lá. Convenções de Genebra, protocolos, etc. Eu vi tudo isso lá. Foi uma coisa que o Brasil fez. Então foi um compromisso assumido pelo Brasil, tá? Isso é fazer cumprir o dica. Isso é uma forma de quando, por exemplo, na AMAN, eu tenho certeza que tem. Quando você tem lá a instrução de dica na AMAN, quando o tenente for lá para frente de batalha e fizer uma besteira, o comandante lá atrás fala, não, esse cara teve aula de dica na AMAN.
Ele não cumpriu porque não quis. Ele se exime da responsabilidade. Então isso aqui é um acordo, porque o comandante sabe que ele vai responder. Se ele não der essa aula para o cara, ele vai responder pelo que o soldado dele fez, o tenente dele fez, tá? Responsabilidades do comando. Aqui, ó. O comandante será responsabilizado se for provado que não exerceu apropriadamente sua autoridade ou tomou medidas para respeitar o dito. Que é exatamente o que a gente acabou de falar. Bom, responsabilidade individual. Todo militar é obrigado a cumprir o dito. E aí, o militar responde pelo acatamento de ordens manifestamente ilegais. E aí, o que é ser manifestamente ilegal? É um conceito meio etéreo, mas usando um pouco de bom senso a gente chega ao significado desse manifestamente. O manifestamente é aquela ordem que qualquer indivíduo rapaz está preocupado com minha carona. Vamos lá. O que é manifestamente ilegal? É aquela ordem que um indivíduo médio, ou seja, um profissional médio, ou seja, não é o mais inteligente, mas também não é o mais estúpido, é o médio, é o cara que está na média, ele tem a capacidade de identificar que aquela ordem é ilegal. Então, um exemplo, isso aí aconteceu com o tenente Henrique, na tropa de reforço, há muito tempo. Esse cara já nem existe mais. Mas teve uma vez que, por razões de outras lá, foi dada a ordem que fosse dado um tiro pro alto. E o quartel é do lado da cidade. Quem, alguém é da tropa de reforço aí? Conhece a tropa de reforço? Você conhece, agora? É do lado de São Gonçalo, né? Onde eu moro, aliás. E aí foi dada uma ordem para que fosse dado um tiro pro alto. E aí foi dada uma ordem por um capitão de Mariguerra, eu era segundo tenente, e aí o soldado olhou para mim e eu falei, combatente, o comandante te deu uma ordem, você cumpre. Aí o cara deu um tiro pro alto. Aí no dia seguinte veio, eu não fazia direito nessa época, né? No dia veio a guerra com o tenente Henrique, falando, porra, Naval, a polícia está aí te procurando. Eu falei, o comandante deu a ordem, mas você não é obrigado a cumprir uma ordem manifestamente ilegal. Aí eu me fudi. Se eu fizesse direito, eu talvez não ficasse desesperado, né? Aliás, um dos motivos uma coisa que eu gostei muito de ter feito direito, né? Embora a profissão de advogado seja difícil, mas realmente clareia muita coisa da vida da gente, da vida como um todo. Manifestamente ilegal, deu um tiro pro alto. Vamos lá, o que vocês acham manifestamente ilegal? Depende do lugar. Depende do lugar. Depende da situação. Não. Pois é, não é manifestamente ilegal. Se o comandante chegasse para o soldado e falasse, deu um tiro no tenente, e aí, é manifestamente ilegal? Então, essa é a diferença entre manifestamente ilegal e uma ordem ilegal. Tá? Então, como eu falei, agora vamos supor, se essa mesma ordem fosse dada por um capitão de mariguerra, por um capitão de fragata mariguerra, manda um capitão de fragata executar essa ordem. Talvez seja. Não estou dizendo que vai ser. Aí vai ter que analisar um capitão de fragata, cursado em direito e assessor jurídico do comando da tropa de reforço. Aí talvez a ordem seja manifestamente ilegal. Entendeu? Exatamente, porque é o que no direito a gente fala, é muito mais grave um juiz cometer um crime do que um cidadão comum, porque o juiz conhece a lei, ou pelo menos deveria conhecer, mas o cidadão comum não necessariamente. Tá? Então esse manifestamente ilegal, ele vai depender muito da pessoa que está obedecendo a ordem. Quais são os níveis de informação que essa pessoa tem, etc. Entendeu? Então de repente uma ordem dada para o tenente
não é manifestamente ilegal, mas para o capitão de fragata é manifestamente ilegal. Tá? A mesma ordem. Ok? Então, esse é o detalhe do manifestamente ilegal. Meios de imposição. O Estado vítima pode dar publicidade, ou seja, ele pode ir à mídia. Tá? Aí você fala, pô, é porque a gente sempre pensa nos Estados Unidos, né? Ou nas superpotências. Né? Pode ser que uma repercussão na mídia não seja relevante para os Estados Unidos, mas pode ser que seja relevante para o Paraguai. Tá? Então, muitos vão alegar, pô, mas isso aqui não é nada. Não necessariamente. Pode ser realmente fazer a diferença. Depende do país. É lógico que uma superpotência como os Estados Unidos, como a Rússia, talvez isso aqui seja relevante, mas para outros países não é. Tá? Então, isso é uma forma realmente de você impor o direito internacional dos conflitos armados. Não pega bem esse país, pode até sofrer sanções econômicas. Vamos supor que existe uma competição econômica entre esse país e um outro país por uma razão qualquer. E esse cara vai e não cumpre algum tratado internacional, o outro país vai ser o primeiro a levantar, opa, ele não cumpriu, para quê? Para denigrir a imagem. Eu não lembro se você talvez, não sei, tem um tempinho, mas talvez vocês lembrem. Teve uma vez que o Canadá estava embargando produtos brasileiros. Era carne, se não me engano, era carne? Acho que era carne brasileira. Vocês lembram disso? Por causa da Embraer. Por causa da Embraer, né? Aí no Brasil começou uma campanha de não compre nada que vem do Canadá. Isso tudo é o quê? Divulgação em mídia. Tá? Então, isso é relevante. Principalmente economicamente, isso pode ter relevância para o país. Em outros países não, mas em alguns sim. Emitir protesto. Esse protesto é em face à comunidade internacional, à ONU ou organismos internacionais. Tá? Intervenção da potência protetora, a gente vai falou não, né? Vai falar mais para frente de potência protetora. Essa potência protetora, ela representa os interesses de um dos países conflituosos, tá? Em face dos organismos internacionais, mais marcadamente a ONU. Então, quando o meu oponente descumpre o DICA, eu posso pedir para a minha potência protetora que ela tome providência. E essa potência protetora, ela tem que entrar em contato com o teu inimigo, porque o que é a potência protetora? A potência protetora é um estado neutro, ela não está nem de um lado nem de outro, e ela não sai da sua neutralidade. Por exemplo, o Brasil foi potência protetora da Argentina na época da Guerra das Malvinas. Tá? Então, é um estado neutro, e ele continua neutro e tendo relações diplomáticas com ambos os contentores. E aí, quando eu alego que um dos países não está cumprindo o DICA, eu vou formalmente, a Argentina reclamou com o Brasil na Guerra das Malvinas, vamos supor, né? Uma suposição. O Brasil entra em contato com a Inglaterra, traz o que a Argentina está alegando, traz as provas, a Inglaterra vai rebater, vai dizer que não está descumprindo, etc. Às vezes até pode levar representantes militares do Brasil lá para ver, tá vendo? Ó, nada disso foi verdade, ou então ela se recusa, e aí a escalada internacional com relação a isso, tá? Acionar a ONU ou o Conselho de Segurança ou a Assembleia Geral, até através da potência protetora, é aquela escalada. Primeiro eu falo com a Inglaterra, pô, tu está descumprindo? Eu falo, não estou. Então deixa eu ir lá ver. Não deixa. Opa, então peraí. Então vamos escalar. Aí vou falar lá com a Assembleia Geral da ONU, ó, está descumprindo, não estou, etc. Não resolveu, vai para o Conselho, e assim vai escalando. Tá? Essas coisas não são uma porrada assim para resolver, forte para resolver. Essas coisas internacionais têm essa escalada, o processo é mais lento. Denunciar o Tribunal Penal Internacional e promover o julgamento dos responsáveis, seja no TPI, seja no próprio país, tá? Porque os países, eles se obrigam
a combater os crimes de guerra. Então, o TPI, como é que funciona? Ele tem uma característica a mais importante, que é a complementariedade. O que é essa complementariedade? Quem é o primeiro a julgar o militar quando ele descumpre o dito, quando ele comete um crime de guerra? É o país do militar. É o primeiro. O TPI vai entrar quando? Quando o país não o fizer ou quando o fizer inadequadamente. Então a comunidade internacional falou, pô, o cara matou o outro e você deu um repreende pro cara? Não, não dá. E aí eles avocam essa responsabilidade e julga o militar novamente. Tá bom? Potência protetora. Estado neutro que fiscaliza o cumprimento das convenções de Genebra. Não só das convenções de Genebra. Genebra, Haia e Nova York. Tá? É o direito internacional dos conflitos armados. Tá? Por que o pessoal só fala em Convenção de Genebra? Porque a Convenção de Genebra é a que protege as pessoas. Então, a maior parte, o maior número de ataques e de desrespeito é para as convenções de Genebra. Geralmente de Haia e direito de Nova York não é tão descumprido durante o conflito armado. Não quer dizer que não possa ser, mas em geral é respeitado. A Cruz Vermelha ela pode desempenhar o papel de potência protetora. Aliás, a Cruz Vermelha é a única instituição que não é um Estado, mas que tem assento permanente no Conselho, na Assembleia Geral da ONU. Tá? Eu ia falar Conselho de Segurança. Assembleia Geral da ONU. Tá bom? E agora temos também agora temos um outro que não é país, mas está lá no Conselho de... Tem assento lá na Assembleia Geral. Alguém sabe quem é? A Autoridade Palestina. Agora também não é um país, mas já tem seu assento lá na... Isso aí, lembrando lá da nossa aula de política, é um passo importante para que seja criado realmente o Estado palestino. Mas eu acho que ainda vai demorar bastante. Essas coisas internacionais demoram. Cruz Vermelha. Visa amenizar o sofrimento das vítimas dos conflitos armados. Henri Dunant, já ouviram falar? Ele era um comerciante que ele estava passando por uma região conflagrada que estava tendo um conflito e ele ia tratar de uma parte comercial. Ele era comerciante, ele vendia e comprava, e quando ele estava passando ali, ele não pôde passar por causa do conflito que estava vendo. E aí ele desembarcou e resolveu ir lá a pé ver. E aí ele viu o sofrimento das pessoas que eram abandonadas em conflito. E no livro dele, eu não li o livro dele, eu estou falando para vocês coisas que me falaram durante as aulas que eu assisti, né? E no livro dele você vê que a gente hoje acha um absurdo, mas aquilo era normal na época. Estamos falando de 1800 e alguma coisa. No livro dele ele cita que os feridos, os caras pegavam do próprio exército. O cara é meu campanha, do meu exército. O cara pegava um saco de ração, um pouquinho d'água, dava assim e falou, te vira aí, e ia embora, se prosseguia em combate. E isso era normal, isso não era nenhum absurdo, entendeu? Isso era normal. Aí ele se compadeceu disso, etc. Escreve um livro chamado Memórias de Solferino, e aí esse é o embrião do nascimento da Cruz Vermelha. É bem interessante estudar essa história. E não é difícil não, tem videozinho no YouTube, vale a pena depois que vocês passarem por essa parte de estudo aí, como curiosidade, cultura geral. Vamos lá, reciprocidade. Dois estados A e B entram em conflito, o estado A é signatário das convenções de Genebra, mas B não é signatário. A, signatário, está obrigado a cumprir a convenção de Genebra com relação a B? Sim, está, tá? Então ele tem que cumprir, mesmo que B não seja. E se ambos fossem signatários, um deles descumprisse, o outro poderia descumprir invocando a reciprocidade? Não pode, tá? É porque a reciprocidade é mitigada com relação ao dito. Então tem que cumprir, a princípio tem que cumprir.
Depois você vai procurar a punição do outro para ele de outras formas, mas você não pode, o cara está matando meus prisioneiros de guerra, eu vou matar o dele também, não pode. Crimes de guerra. Então, não confundir crime de guerra, que está previsto no direito internacional, e existe um decreto que aprova isso no Brasil, mas isso ainda está incipiente no Brasil, a lei efetivamente não foi feita, tá? E os crimes militares em tempo de guerra, que está constando no livro 2 do Código Penal Militar, são coisas diferentes. Se vocês entrarem lá, por exemplo, nos crimes de guerra, vocês não vão ver espionagem. Mas nos crimes militares em tempo de guerra, vocês vão ver espionagem. Tá? Então não é a mesma coisa, a tipificação não é a mesma coisa. Por exemplo, não dar quartel. O que é não dar quartel? Se o cara se render, não tem rendição, vou matar todo mundo. Não está no Código Penal Militar, mas é crime de guerra, está no rol dos crimes de guerra, tá bom? Crimes de guerra são violações graves aos costumes e normas do DICA. Pô, rapaz, seja bem-vindo. Então são violações graves aos costumes e às normas do DICA. Pô, acabei de dar uma questão agora. Aí, não é para dar fora não, tá? Faltou porque chegou atrasado já era. Tá bom assim? Então são violações graves aos costumes e normas do DICA. Tá? Convenção de Genebra, protocolos adicionais e Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma é o Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Tá bom? É esse aqui. Ele foi assinado em Roma, por isso ganhou o nome do local, né? No direito internacional é muito normal você ter tratado do nome da cidade onde foi assinado. Tem uma na apostila de vocês, tá? Porra, me enrolei até agora. Tá louco. Que nome é esse? Vamos lá. Vigora o princípio da competência universal. Os Estados têm a obrigação de punir civis e militares que cometem crimes de guerra. Tá? O Brasil tem essa obrigação. Como a gente não está em guerra, isso aí está se arrastando lá no Congresso para ser aprovado. Porque, vamos lá, direito penal, só um pedacinho de direito penal. Na Constituição, tanto no Código Penal quanto na Constituição, não há crime sem lei anterior que o defina. E aí, a doutrina e a jurisprudência defendem que lei é em sentido estrito. O que é lei em sentido estrito? Não é qualquer norma, é uma lei votada no Congresso em duas oportunidades, uma no Senado, uma na Câmara, toda essa formalidade. Isso é lei em sentido estrito. Tá? E decreto não pode criar crime. Medida provisória que tem força de lei não pode criar crime no Brasil. Tá? É lei em sentido estrito mesmo, ou seja, é só essa aqui. O decreto a norma que aprova os crimes de guerra para o Brasil é um decreto. Tá? Por isso que a gente depende dessa lei. Só que como o Brasil não entra em guerra, se as coisas mais importantes, mais corriqueiras do dia a dia que estão acontecendo demora a ser aprovado, imagina uma coisa que a gente nem em guerra está, etc. Então, isso ainda não foi aprovado. Tá? O Brasil entrou no Tratado Penal Internacional, mas, assim, a lei que cria os crimes de guerra para o Brasil ainda não existe. Vigora o princípio da competência universal, já falei isso. Tem obrigação. Em face da proibição constitucional de extradição, um brasileiro nato pode ser levado a julgamento CPI? Pode ser levado. Porque tem uma diferença entre extradição e entrega. Tá? Então, extradição é a expulsão
do estrangeiro ou do nacional. Tá? Isso foi criado na Grécia Antiga, era uma das penas mais cruéis que existiam, era a pena de extradição, né? Em que o povo votava e mandava uma pessoa para um local isolado em que ela não tinha contato com seus parentes, com outras pessoas daquela cidade, estado que ele nasceu e tinha suas raízes. Lá nasceu a extradição. Isso é considerado uma pena muito grave para o direito penal de uma forma geral. Então, o Brasil não aprova a extradição. Mas extradição é você expulsar e falar, não volte mais aqui. Entrega é você entregar o cara para ser julgado. Pode ser até que ele volte para cumprir pena no Brasil, mas você só entrega ele para ser julgado. Isso aqui teve um julgamento no STF, porque um brasileiro estava para ser entregue e aí estavam discutindo se podia ou não podia, e a jurisprudência do STF assentou isso aqui, que extradição é diferente de entrega. Entregar não pode extraditar. O EMA 315 tem um elenco dos crimes de guerra em situação de conflito armado internacional e conflito armado não internacional, item 7.4.1. É uma rela muito grande, se eu colocasse aqui eu só ia ficar transparente. Então não coloquei, mas recomendo que os senhores deem uma olhada se tiver alguma dúvida, o que é não dar quartel, etc. Pode entrar em contato, eu vou até botar meu cartão ali depois, com o meu telefone, pode me ligar, mandar mensagem, eu esclareço para vocês, tá? Mas não é difícil não. Julgamento. Tá aqui, ó, o decreto. 4388 de 2002, com caráter de complementariedade. Tá bom? Então ele está promulgado aqui, nós fazemos parte do Tribunal Penal Internacional, nós aceitamos a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, mas os crimes de guerra ainda não foram criados pela lei. Tinha que ter. O dia que a gente for à guerra, eles vão criar essas pedras. Contravenção disciplinar, delitos penais e contravenções penais em operações de paz. Então, boletim 1399, secretário-geral da ONU. Em caso de violação do DICA, quem julga é o país de origem. Então, essa é a norma. Tá? Quem julga o militar é o país de origem dele. Em geral, está previsto no SOFA, que é Status of Force Agreement. Qual a diferença entre SOFA e MOU? O SOFA, ele dispõe de aspectos legais na área criminal e disciplinar. E o MOU, Memorandum of Understanding, aspectos administrativos e logísticos. Por exemplo, isso aqui tem cursos só sobre isso aqui. A maior preocupação é sobre isso aqui. Isso aqui não liga muito não, mas isso aqui é importantíssimo. Tem um curso no Canadá, fala só sobre isso. Alguém aqui já fez esse curso? Não, né? Sonhos de consumo de qualquer um. Acho que são 4 meses lá, né? Pô, era uma boa. Eu tentei, mas não estou postado desse ponto não. Isso aqui trata do pagamento dos equipamentos. A ONU não tem tanques de guerra, fuzil, rádio, mas quando vocês vão lá para a missão, tem lá tudo para você usar. Quem leva isso? Geralmente é o próprio país que leva. E aí quando você leva, a ONU te paga como se fosse um aluguel por isso aqui. E aí é cheio de regrinha. E no início no Haiti a gente apanhou um bocado. Eu lembro de uma inspeção que eu falo inglês bem, né? Então a gente ia ser visitado e aí pediram para eu acompanhar lá, porque eu falava inglês bem, a gente foi lá falar e a gente inocente, bobinho, falou, ó, o cara foi visitar a base, aí ele chegou lá e essa viatura aqui, ele falou, ah, tá parada aí, o cara é mesmo, tá parado? Tá. Quanto tempo? Ah, tem uns 20 dias que ela tá aí parada, eu falei, então eu não pago por ela. Eu falei, quê? Não pago por ela. Porque tem as regras lá e a gente não estudou essa lição aqui, ninguém fez a prova, o curso lá no Canadá. Então tem uma série de regras lá. Exemplo,
Se a viatura estiver lá parada por mais de 15 dias, se eu não me engano, em manutenção, a ONU para de pagar o aluguel. Ela não está funcionando, eu vou pagar o aluguel lá que não está funcionando. Então tem uma série de regrinhas que você tem que respeitar para que você seja indenizado disso aí. Isso aqui causa dor de cabeça, porque isso aqui é dinheiro. Tá? Isso aqui é muito importante. Esse aqui o pessoal não dá tanta importância, mas o morro, as missões de paz, causa bastante importância. Combatentes, está em vermelho, tá? Combatentes são membros regulares das Forças Armadas. E aí vamos lá. Vocês... Qual é o nome do Almirante Yamamoto, já ouviram falar nesse cara? Já ouviram falar? Esse cara morreu num ataque aéreo. Ele estava de férias numa ilha no Pacífico, estava de férias, e aí fizeram uma missão, os Estados Unidos fez uma missão e derrubou o avião dele para matar ele. Ele era o alvo, eles queriam matar esse cara. Pergunta, o cara estava de férias numa ilha no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. De férias, não estava planejando atacar ninguém, não estava comandando nenhum navio, nada, estava de férias. E os Estados Unidos fez uma missão, foi lá e derrubou o avião dele para matar ele. O objetivo era matar ele. Pergunta, pode? Sério, dica? Quem acha que não? É combatente, está virado. Quem acha que sim? Na verdade, a missão tem que ser devolvida. Não pode. Não pode? Tem que estar com uniforme, símbolos que demonstram que ele é da nacionalidade, não? Não, pode. Qualquer combatente é alvo legítimo. Pode ser marcado como alvo. Tá? Então é diferente quando a gente aprende lá no CAL, né? Alvo é qualquer pedaço do território que vá de posse do inimigo, blá blá blá, de nossa posse, blá blá. Para o direito internacional, alvos e objetivos é diferente. Qualquer combatente, um soldado que seja, ele pode ser alvo. Tá? Então, combatentes, todos são alvos legítimos para a força inimiga, para a força adversa. Tá? Qualquer militar, ou um grupamento de militar, um agrupamento de militar, não. Qual o objetivo? É matar aquele pelotão. Pode? Pode. Tá? Esteja ele onde estiver, mas o pelotão está de férias no Havaí. Pode matar? Pode. É alvo legítimo. Combatentes. Todos são alvos, tá? Pessoal incorporado às Forças Armadas do Estado beligerante. O que faz um militar se tornar um militar da ativa é o ato, isso está no Estatuto dos Militares, é o ato de incorporação. Incorporar nada mais é do que você agora faz parte desse quartel, dessa organização militar. Isso é incorporar, tá? Incorporação, matrícula, etc, etc. Tá? Então, isso aqui é o ato oficial que você faz parte das Forças Armadas e passa a virar um alvo, um combatente, tá? Não precisa estar envolvido diretamente no combate. Então, se você é combatente, sinto muito, você pode estar de férias na Inglaterra. Se os Estados Unidos ou a Argentina entrar em guerra com o Brasil, um soldado argentino lá, a princípio ele pode te matar. Fala, ó, mata o cara aí, que esse cara é importante para a força armada dele aqui, tem uma liderança foda, é um gênio militar, mata ele. Pode te matar, tá bom? Não precisa estar diretamente envolvido no combate. Prisioneiro de guerra, militar de folga, feridos, náufragos, todos esses são combatentes. Isso aqui, depois vejam se na apostila de vocês tem alguma divergência. Eu acho que eu vi alguma coisa escrita dizendo que prisioneiro de guerra isso não é combatente. Pois é, tem divergência doutrinária do direito internacional dos conflitos armados sobre isso. Prisioneiro de guerra, esse pessoal aqui não deixa de ser combatente. Ele é combatente fora de combate, mas ele continua sendo combatente. Isso aqui tem divergência doutrinária, eu acho que eu vi isso na apostila de vocês e se estivesse sendo eu falei, pô, isso aqui está errado. Aí eu fui pesquisar em outros livros e realmente a maior parte, ou boa parte, não vou dizer a maior parte, boa parte da doutrina diz que esse cara não deixa de ser combatente. Ele simplesmente não está em combate. Fala. Mas o DICA protege justamente ele. Protege ele. Protege quem?
Prisioneiro de guerra. Não, o combatente. Exatamente. E se ele deixar de ser combatente? Ele vai perder a proteção. Por isso que parte da doutrina diz que esse cara não deixa de ser combatente, porque o que a Convenção de Genebra protege é o combatente fora de combate. Mas se esse cara fugir, o prisioneiro de guerra fugir e voltar a atuar, e voltar a ser um combatente e voltar a atuar, então deixou de ser, ele continua sendo combatente. Mas deixou de ser prisioneiro de guerra. Deixou de ser prisioneiro de guerra, mas ele continua sendo combatente com status de proteção especial. Isso, ele é um combatente com status de proteção especial. Então isso aqui tem divergência doutrinária sobre isso aqui, mas eu acho que na apostila de vocês diz que ele deixa de ser combatente. Na apostila é isso? Então, respeite a apostila. Se perguntar, diz, ó, não é combatente, mas aqui tem divergência. Porra, o cara vai até o parágrafo cabelo. Vou revelar por aqui, ó. Por isso que eu botei aqui, exemplo. Prisioneiro de guerra, militar de folga, aquele cara lá de férias na Inglaterra, feridos, náufragos, todos esses são combatentes. Exceção, nunca vai ser combatente. Nunca. Vamos lá. No direito é muito difícil dizer sempre e nunca, né? Pessoal que, em regra, não é combatente. Pessoal médico e pessoal religioso. Tá? Esse pessoal não pode ser atacado. Pessoal médico é enfermeiro, etc. Bem lembrado. Enfermeiro, etc. Pessoal médico é pessoal que está trabalhando na área médica. Não necessariamente um cara formado em medicina. Tá? Mas mas quando ele fala aqui na parágrafo de prisioneiros de guerra, ele fala prisioneiros de guerra. Os combatentes, prisioneiros de guerra, os combatentes deixam de estar sujeitos a ataque quando individualmente abaixarem suas armas para tudo se render. Isso. Mas eles chamam de combatentes, prisioneiros de guerra. Combatente. Qual é a definição do combatente? Definição do combatente. Só não combatente. Isso aí. Ou seja, é isso aí. Não vai ter estadual, esse cair vai ser. aí é ponto ganho. Talvez. Porque esse cara vai ter divergência. Tem livro que diz, o cara é combatente, ele só é um combatente fora de combate, mas ele é combatente. Ele é um combatente fora de combate, por isso tem uma proteção especial, mas não deixa de ser combatente. Membro das Forças Armadas que se subordina à autoridade de um dos beligerantes, mesmo não reconhecido como militar. Então, membros das Forças Armadas que se subordinam à autoridade de um dos beligerantes, mesmo que ele não seja militar, ele é combatente. Tá bom? Membros do levante em massa. E aí a gente tem que diferenciar levante em massa, resistência e guerrilha. Vamos lá. O que é levante em massa? Que a origem é até do francês lever em massa.